Olá, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Eu acabei saindo de um dos meus dispositivos e acabou. Acho que todo mundo vai ter que entrar de novo, né? Eu percebi que eu caí aqui. Eu falei, gente, será que aconteceu, né? Eu caí. O, Tá, o agora meu, abriu de novo. eu sempre fico com o celular e com o computador. E o Tá, computador, não sei por que já entrou também na mesma conta. Daí, quando entra com os dois, dá um tá, probleminha ali e sai um. Mas o pessoal já vai entrar e a gente já começa. Tudo tá bem? legal. Tudo bom? Tudo jóia. Tudo certinho. Quanto tempo? Isso, poxa, um prazer. Estamos aí. Vamos. Saudades de... Eu, na faculdade, eu gostava muito de assistir as aulas dos cursinhos, mais pela Opa, didática, né? Não tá. por fazer cursinho, mas eu sempre gostei muito da didática, então eu sempre estava atrás de vocês, assim. As aulas sempre Que foram muito legal. boas. Por isso que você foi um dos nossos convidados, né? Um Opa, super fico muito professor. feliz. Fico muito honrado. Muito obrigado. Pode dispor. Não, não vou te dar o bem-vindo agora, né? Deixa o pessoal entrar, que daí... Claro, claro, pode dispor. Vamos entrando. Vamos abrindo essas telinhas aí para o professor ver a gente. Oi, Jucimar. Oi, Liliane. Nádia, Olá, boa a noite. Maiara, tudo bem que a Maiara tá doente, mas o resto pode ligar essas câmerazinhas aí. Oi, boa noite. Boa noite. Aí, doutora Tamara, conforme prometido aí, ó, o chimarrãozinho estava pronto já. Ó. Eu tô com a garrafinha de café. Terminei a minha. Eu tenho uma inveja de chimarrão, acredito que eu nunca tomei. Eu Não sempre vejo o acredita? pessoal, eu sempre vejo o pessoal tomando com tanto gosto. Deve ser assim uma coisa maravilhosa, né? Ô, Gustavo, Todo mundo abraçando o chimarrão. eu sou daqui de Santa Catarina, mas eu fui para o Rio Grande do Sul fazer especialização e mestrado. Tá? Então, como lá é muito frio, na sala de aula não tinha como, eu acabei criando o hábito de tomar. E aí hoje eu tenho no escritório e eu tomo com bastante Que legal, frequência. Hoje eu gosto. que legal, Eu que sou, eu legal. sou suspeito para falar, eu adoro chimarrão ter todo dia. Que joia, que joia. Como bom gaúcho, né, Gilcimar? Como bom gaúcho tem que gostar de um chimarrão, não adianta, né? Ô, Que Felipe joia. Jenkins, é você que está conectado na minha conta, por isso que eu não estou conseguindo entrar como Tamara Silva. Por isso que eu não consegui entrar na minha conta. Vamos lá, mais um minutinho e daí a gente já inicia. Doutor Felipe hoje está meio acanhado, hoje, só na mensagem dando boa noite. Eu tenho que divulgar um videozinho que ele mandou para mim, gente. Eu falei para ele que eu ia escancarar ele, tem que mandar só para os próximos. Aí, ó, já estamos aguardando já. Vamos fazer um leilão. Quanto vocês me pagam para eu mandar? Gente, 7h33, né? Então, acho que a gente pode ir iniciando. Primeiro, eu quero agradecer, então, né? Eu chamo de professor porque eu tive aula com ele, deveria chamar de doutor e tudo mais. Todos que estão aqui, com certeza, conhecem o professor Gustavo. Ele tem diversos livros de direito penal, agora sobre as atualizações também do pacote anticrime, de prática penal. Então, eu tive aula com ele de cursinho durante a faculdade, a segunda fase também da OAB, eu fiz cursinho com eles, então é um professor de mão cheia, a gente, né, os alunos gostam muito dele. Se ninguém ouviu a aula dele ainda, vocês vão entender porque realmente as pessoas gostam dele, porque além de muito querido, é muito inteligente, tem conhecimento, né, e sabe o que está falando e sempre muito disposto a ajudar. Tanto que às vezes eu mando uma mensagenzinha ali no Instagram e ele sempre prontamente responde. Então, professor, obrigada por tirar esse tempinho para conversar com a gente sobre um tema que na prática a gente percebe que a gente tem alguma dificuldade
e até que o nosso público aqui tem muita gente nova, tem muitos advogados que estão iniciando, para que o professor possa dividir com a gente, até na prática, ver se está passando pelos mesmos problemas que com a gente, se tem essa dificuldade, né, de que a detração ela seja aplicada ali na determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Então, nosso muito obrigado da Comissão de Advocacia Criminal, obrigada por tirar esse tempinho com a gente, e fique à vontade, a casa é sua, e espero que logo a gente faça um evento presencial aqui, que o professor possa vir até aqui visitar a gente. É isso. Então, vamos lá, boa noite, obrigado, Tamara, obrigado a todos pela atenção, pela presença. Para mim é uma grande alegria sempre, não é? Ser lembrado. Quero também, né, dizer da alegria, né, que é poder estar aqui online, mas é claro, né, que o contato presencial é sempre insubstituível, né? Para mim seria uma grande alegria, não conheço Palhoça, seria, né, muito bacana, espero que realmente aconteça. O tema da detração, ele não está mesmo ainda suficientemente resolvido, né? Embora o STJ já tenha consolidado bastante coisa a respeito. Vamos conversar um pouquinho. Então, vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho da detração em si, depois eu falo da detração do 387, parágrafo 2º, e depois a gente abre aí para quem quiser conversar, falar, né? Eu realmente gosto de interagir, até porque eu vou aprendendo, até ou com uma pergunta ou com um comentário, eu aprendo, não é, como é que as coisas têm acontecido em todo o Brasil. Eu tenho uma boa noção do que acontece na prática, aqui perto da minha prática, o que acontece nos tribunais superiores que eu pesquiso. Mas se me perguntar como é que o juiz de Palhoça tem aplicado 387 parágrafo 2º, eu não sei. E para mim é bacana saber, é mesmo, é muito interessante ver as experiências, né, como é que elas estão acontecendo. Eu já antecipo o pedido de desculpas. Minha voz não está boa. Eu me livrei, né, da Covid aí há cerca de 10 dias, mas parece que, né, os sintomas ficam um pouquinho mais, né, além do vírus em si, né? Eu negativei há 10 dias, já voltei ao trabalho e tal, mas parece que a voz não tarda um pouquinho mais a voltar. Então, peço desculpas aí, eu vou dar umas tossidinhas aí no decorrer da exposição, não tem como escapar. Bom, vamos lá. Eu falar da detração. Detração está lá, né, no Código Penal, no artigo 42, o artigo 42 ele fala do desconto na pena privativa de liberdade e do tempo de prisão processual. Tá. A ideia é a seguinte: o tempo que o sujeito fica preso processualmente será contado como tempo de cumprimento de pena, o tempo que ele fica internado processualmente vai contar como tempo de prazo mínimo da medida de segurança. É possível cruzar os institutos, ou seja, o tempo que o sujeito fica preso processualmente pode ser contado no prazo mínimo da medida de segurança. Isso é pacífico, não está na lei, mas é pacífico, é uma interpretação um pouquinho extensiva do que diz o 42. Isso é bem tranquilo, cá entre nós isso é muito comum, porque os juízes não costumam determinar a internação provisória em hospitais de custódia, como manda a lei. O 150 manda internar em hospital de custódia. Eles não costumam fazer isso. Eles costumam determinar o incidente de insanidade e o sujeito permanece preso em CDP. Né? E se depois ele é absolvido impropriamente, recebe medida de segurança, é aí que ele vai para o hospital de custódia e tratamento. Ele ficou já 2, 3, 6, 8, 10, 12 meses num CDP, provisoriamente. Conta o tempo de CDP no prazo mínimo da medida de segurança? Conta. Assim como uma teórica internação provisória processual, também contaria como tempo de cumprimento da pena. Então é possível a detração cruzada, né, que a gente fala. Por que detração? Porque é uma medida de justiça, né? Às vezes parece óbvio demais, e a gente tem que lembrar que não é. Gustavo, mas é óbvio que o tempo que ele ficou preso processualmente tem que contar como tempo de pena. Não, não é óbvio, porque as naturezas são totalmente diferentes. Se o Brasil fosse um país sério, a lei fosse cumprida, inclusive a restrição de direitos seria em lugares diferentes. Né? Porque uma coisa é a prisão processual, que é uma prisão para o processo, outra coisa é uma prisão-pena, que é o lugar em que o sujeito tem que ter medidas de integração social, trabalho, estudo, organização interna, agentes carcerários e psicólogos e assistentes sociais, etc., coisa que a prisão processual não teria.
é que como o Brasil é uma várzea, a lei não é cumprida, acaba ficando tudo meio misturado. Mas não era para ficar misturado. E se na prática não era para ficar misturado, teoricamente muito menos. Porque uma coisa é prisão processual, outra coisa é prisão pena. Então, seria possível que a prisão processual não contasse como tempo de pena? Seria. Né? Mas, felizmente, por um imperativo de equidade, por um imperativo de justiça, enfim, sim, a prisão processual é contada como tempo de cumprimento de pena. Mas é uma obviedade que não é tão óbvia assim. Se a gente parar quer na teoria, quer na prática, você teria argumento para dizer que não. Que bom que sim. Né? Que bom que sim. Tá. A gente tem aqui algumas polêmicas na detração em si, lá do artigo 42, vou falar das principais. A primeira, que sempre dá muito, como eu posso dizer, muito pano para manga, né? Uma expressão antiga, mas que eu enfrento sempre, eu sou defensor das execuções criminais aqui na capital de São Paulo, né? É detração em processos diferentes. Pode? Então a pergunta é a seguinte, o sujeito foi preso processualmente, ficou lá 6 meses preso e foi absolvido. Depois ele é condenado num outro processo. Ele pode descontar esses 6 meses numa condenação em outro processo? Né? Isso é muito, muito, muito interessante. Pode, não pode? Pode, não pode? A resposta é não salvo se ou sim desde que. Né? Escolha copo meio cheio, meio vazio. Qual que seria o sim desde que? Sim desde que o tempo de prisão processual que se quer descontar seja posterior ao fato em cuja condenação se quer a detração. Eu vou repetir. Sim, desde que o tempo de prisão processual que se quer descontar seja posterior ao fato em cuja condenação se quer a detração. Então é assim, ó. Se o sujeito praticou o fato A, ficou preso pelo fato B, foi absolvido pelo fato B e depois condenado pelo fato A, sim, ele pode descontar a prisão do fato B na condenação do fato A. Agora, se ele foi preso pelo fato B, depois praticou o fato A, foi condenado pelo fato A, absolvido pelo fato B, ele não vai poder descontar, tá? Gustavo, por que pode na primeira situação e não pode na segunda? Tem 2 fundamentos, um negativo e um positivo também, de novo, copo meio cheio, copo meio vazio. Por que não? Porque senão você poderia ter a chamada conta corrente de pena. Né? O que é uma conta corrente de pena? Imagine o sujeito que fica preso processualmente 6 meses, é absolvido, aí ele vira e fala, você é indenizado? Não, a gente não indeniza, porque a princípio não teve erro judiciário, teve só uma injustiça, que é o que a gente sempre argumenta, né? Quando os presos são absolvidos, tantas vezes eu já ouvi isso, doutor, você é indenizado? Não, meu querido, você foi preso de forma injusta, não ilegal. Né? Então não tem indenização. Ele falou, bom, não tem indenização, mas o Estado está me devendo 6 meses, né? Então acho que eu vou dar uns tapas na minha irmã, eu vou dar né? Vou pegar lá um rádio do meu vizinho e depois fica por isso mesmo, né? Conta corrente de pena. Não tem crédito de pena. Por isso que só pode ter detração em processos diferentes se o fato em cuja condenação se quer a detração é anterior à prisão processual. Estou falando a mesma coisa, invertendo os termos. Tá? Tá. Porque perceba, por outro lado, imagine que o sujeito praticou o fato A. Está respondendo em liberdade. Aí ele é preso pelo fato B. Fica 6 meses preso pelo fato B e é, então, absolvido. Tá? Mas pelo fato A ele é condenado a 10 meses. Ele pode descontar esses 6? Pode, porque pensa comigo. Ele praticou o fato A e ele sofreu depois do fato A. Ele teve uma restrição de direitos, ele teve um castigo, ele teve uma dor que tem sentido preventivo e retributivo. Depois de ter praticado o fato A. Ah, mas formalmente era para o fato B. Mas ele sofreu depois da prática do fato A. Tá? Então é justo que esse sofrimento, essa cela, esse tempo de prisão, que tem, teoricamente, função retributiva preventiva,
seja contato como tempo de cumprimento de pena do fato A, ainda que formalmente ele esteja vinculado ao fato B. Deu para pegar a ideia? Se quiser, eu repito de outras maneiras. Se alguém quiser que eu repita, ou se não ficou claro, por favor. Tá joia? Tá joia. Obrigado, Nádia. Olha que bacana aqui a mensagem. Eu tô com o chat aberto também. Se alguém ficar sem graça de falar, né, aqui abertamente, mas não precisa, né, gente, muito tranquilo mesmo. Sabe que eu sempre brinco, Tamara, que quando eu era mais novo, e eu leciono há 24 anos, né? Eu faço 25 ano que vem. Mas, quando eu era mais novo, eu lembro que todos conversavam mais comigo, os alunos perguntavam mais e tal. Acho que a gente vai ficando velho, né? E aí eu não sei se é conflito de geração, o que é. Parece que né, o pessoal que está escutando não quer mais perguntar tanto, ou pergunta meio receoso. Acredito que eu tive um orientado na faculdade de TCC, né? Não vou dar tantos detalhes, mas o jovem não me procurou, o aluno não me procurou o semestre inteiro, né? E eu mandava até e-mail, falava, você tem que me mandar o projeto, tem que conversar os capítulos e tal. Um belo dia ele chega assim para mim na faculdade, eu não o conhecia pessoalmente, nunca tinha falado comigo, né? Ele chegou assim para mim, professor Gustavo, falei, pois não. Ele pegou, colocou assim, na PUC tem um corredor e tem uma mureta, né? Ele colocou o TCC na mureta e saiu correndo. Porque fiquei olhando, falei, o que é isso, né? Aí um outro aluno virou e falou, não, é seu orientado, é o tal, não sei o quê, mas ele tem medo de você. Eu falei, gente, ele tem medo de mim, né? Que horror, o que eu fiz? Nossa! Isso que o professor ainda tem cara de bonzinho e voz de bonzinho, né? Obrigado. Eu acho. Eu tenho medo. Eu falei, gente, o que eu fiz para o aluno ter medo, né? Coisa só, que coisa, né? Bom, mas eu acho que é isso, acho que é a idade, né? Acho que a gente vai ficando velho e começa a inspirar medo, só pode ser, não tem outra explicação. Porque eu acho que... Ou a nova geração que não gosta de interagir tanto. De porque interagir eu sempre fui bem faladeira em sala de aula, assim, de perguntar e participar. Verdade, pode ser uma geração que prefere mandar um zap. Né? Capaz ele mandar um, como é que fala? Um rios, né? Um rios para mim, alguma coisa assim. Verdade. Bom, vamos lá. Então, nenhuma dúvida aqui sobre detração em processos diferentes. Pode ter detração nas penas restritivas de direitos? Pode. Se o sujeito ficou preso processualmente 6 meses e pegou 7 meses de pena restritiva de direitos, pode ter detração, vai ficar faltando 1 mês de restritiva de direitos, né? Aliás, aqui, sabe que tem um entendimento antigo que todo mundo abandonou e eu gostava tanto dele. Hoje eu diria que ele é quase inexistente, esse entendimento, mas ele é tão bom, ele é tão razoável, que isso também isso é uma das poucas vantagens de ficar velho, a gente acompanha os movimentos político-criminais. Então, eu sou formado na década de 90, né? A década de 90, como ela era logo depois da redemocratização e logo depois da Constituição, era uma época em que estava todo mundo muito humanista, muito acreditando na democracia, acreditando que o mundo ia melhorar, acreditando que tinha que prender menos, tal. E foi assim até 2000, 2005. Em 2005 a gente tem uma guinada. As pessoas começam já a desconfiar, a querer mais prisão, a querer mais repressão e tal. E hoje a gente vive numa atmosfera absurdamente repressiva. Não é? Tudo prende, arrebenta. O número de presos está crescendo exponencialmente e tal. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque há cerca de 10, 15 anos tinha um entendimento que não era majoritário, mas era forte. E olha como ele é razoável. Pena que se perdeu. A ideia era a seguinte: o sujeito fica preso 2 meses. Aí ele recebe depois 1 ano de prestação de serviços à comunidade. Vamos lembrar, quando ele vai cumprir prestação de serviço à comunidade, lembra como é que calcula a prestação de serviço à comunidade? É 1 hora de serviço por dia. O que significa que 1 ano de prestação de serviço à comunidade são 360 horas de serviço. Qual que era o entendimento forte à época, que hoje quase acabou? Pelo menos eu não ganho nenhum há anos, né? Eu sempre peço ainda. Era o seguinte: como ele ficou preso, cada dia de prisão, eu tenho que presumir que ele ficou 24 horas ao dispor do Estado. E que dessas 24 horas, se ele pudesse prestar serviço, ele prestaria pelo menos a jornada regular de 8. Tá? Então, a cada dia de prisão,
não deveria equivaler um dia de prestação de serviços, que na verdade é 1 hora. A gente deveria fazer a conta multiplicando por 8. Porque ele ficou a jornada de trabalho inteira ao dispor de estar trancado numa cela. Tá? Então, eu deveria dizer, a cada dia de prisão, contar 8 dias de prestação de serviço à comunidade, porque seriam 8 horas de prestação de serviço à comunidade. Ou seja, 2 meses de prisão seriam aí 16 meses de prestação de serviços à comunidade. Olha, se você for procurar, você vai encontrar vários acórdãos de tribunais estaduais aceitando esse raciocínio 2000, 2005. Aí ele foi sendo deixado de lado e acabou. Né? Olha, eu sinceramente acho que o argumento é bom. Sinceramente. Dizer que um dia de prisão processual equivale a 1 hora de prestação de serviço é de uma iniquidade, é de um desbalanço, de um desequilíbrio. Não é? Pelo amor de Deus, gente. 1 hora de serviço é 1 hora atrás de um balcão atendendo pessoas. Um dia de prisão é um dia no inferno. Tá? São 24 horas de inferno, cada hora conta paca. Né? Bom, saibam então que existia esse entendimento e que seria maravilhoso voltar a discuti-lo. Uma outra coisa interessante quando a gente fala em detração é a detração da pena de multa, que é um escândalo, a inviabilidade. Deixa eu explicar. É assim, imagine que o sujeito ficou preso 6 meses. E ele pega uma pena de 4 meses de prisão e 30 dias multa. Tá? Tá. Então ele ficou preso 6 meses. Eu estou fazendo contas aleatórias, né? Que eu sei que não é comum uma pena de 3 meses de prisão. Mas, bom, Lei Maria da Penha é. Lei Maria da Penha é. Porque na Lei Maria da Penha normalmente não tem multa, né? Mas vamos lá. Digamos então que ele ficou 6 meses preso, pegou 3 meses de prisão e 30 dias multa. Tá. Os 3 meses de prisão, ele não vai precisar cumprir porque ele ficou 6 meses preso. E os 30 dias multa? Aí o que a gente pede? A gente pega e fala, olha, apesar de não ter previsão legal, se o tempo de prisão processual pode ser descontado da pena de prisão e pode ser descontado da pena restritiva de direitos, a forciore, com mais razão, ele deve ser descontado da pena de multa, que é uma pena menos grave. Tá? Então, se ele pegou 30 dias multa, e se ele está com crédito de 3 meses de prisão ali, que ainda não foram levados em conta, que se desconte esses 30 dias multa, e que ele não tenha que pagar multa. De novo, gente, o tempo de prisão processual desconta na pena de prisão, desconta na pena restritiva. Por que não vai descontar da pena de multa? Se a pena de multa é calculada em dias multa. E se você for estudar a história desses dias multa, era para isso. Era para fazer equivalência com o tempo de privação de liberdade. Por isso que o sistema chama dias multa. Não chama, sei lá, unidades de multa, valores de multa, chama dias multa. Porque era para fazer equivalência com o tempo de pena privativa de liberdade. Tá? E qual é a resposta dos tribunais? Não. Não por falta de amparo legal. Tá? Mas eu não estou dizendo que tem amparo legal, eu estou pedindo por analogia. Eu estou dizendo que ubi idem ratio e ubi idem ius. Eu estou dizendo que as mesmas razões de fato eu devo aplicar a mesma solução jurídica. E se a razão de fato é fazer justiça com o tempo de prisão processual, e se ela é possível nas penas mais graves, que são penas privativas de liberdade e restritivas de direito, por que não na multa? Por que não na multa? Aliás, é um escândalo também o jeito que o tribunal costuma responder, porque eu peço detração por analogia, explico o que é analogia, explico por que essa detração deveria ser reconhecida, e o tribunal me responde por falta de amparo legal. Eu dou respeito, eu não estou pedindo amparo legal, não está no meu pedido, eu não pedi detração legal. Tá? Lá no fundo, essa decisão que se repete em todas as instâncias e também nas extraordinárias, na STJ no Supremo, é uma não fundamentação. Eu não estou perguntando, eu não estou dizendo eu quero detração porque tem fundamento legal. Eu estou dizendo eu quero detração na multa por analogia. E o tribunal vira e fala, não porque não tem amparo legal. Eu não perguntei do amparo legal, eu perguntei da analogia. Eu quero que o tribunal me explique por que não cabe analogia nesse caso. E eu duvido que consigam responder. Porque não tem como responder. É uma analogia muito clara, muito clara. Analogia
né, me permitam esse parênteses muito breve, né, eu já estou chegando, né, no ponto que é o ponto fulcral aqui da exposição, no 387, parágrafo 2º, mas analogia, me permitam esse parênteses breve, não é uma coisa solta no mundo, não. Analogia não é, ai, vamos aplicar uma coisa parecidinha. Não, isso não é analogia. Analogia é um mecanismo lógico poderoso que você encontra em Aristóteles, você encontra em Kant. Isso é um mecanismo de lógica formal, indutivo e dedutivo. Você olha para a detração da pena de prisão, você olha para a detração da pena de restritiva de direitos, que são casos particulares, e você faz um raciocínio indutivo. Por que cabe detração aqui? Para que seja feita justiça com o sofrimento da prisão processual. E aí, quando você olha para a multa e fala, não tem previsão, é uma lacuna, você pergunta para essa ideia geral. Ideia geral de que não se deve desperdiçar o sofrimento da prisão processual, que deve ser feita justiça com o tempo de prisão processual. Como é que você incidiria na multa? É evidente a resposta que admitiria analogia, que admitiria detração. Tá? Então, o raciocínio analógico é um raciocínio muito firme, ele não é um raciocínio vazio ou etéreo, não. Ele é um raciocínio forte, forte. Tá? Aliás, eu diria que a analogia tem premissas lógicas mais fortes até que uma interpretação extensiva. Até que uma interpretação extensiva. Tá? E aqui eu ainda tenho o reforço do chamado argumento a fortiori, que é o argumento com mais razão. Se pode na prisão, se pode na restritiva, a fortiori, com mais razão, tem que poder na multa. É um escândalo que não se admita. Um escândalo. Bom, vamos lá. Mas não se admite. Prossigo. Novidades. Algumas novidades aí dos tribunais. Primeiro, o STJ, terceira sessão do STJ, saibam que no HC, vou colocar no chat, 455-097, o STJ entendeu que se o réu tiver cumprido medida cautelar pessoal de recolhimento noturno, as horas de recolhimento noturno devem ser contadas para descontar como tempo de cumprimento de pena. Então, o artigo 42 diz que a prisão processual detrai do tempo de pena. O STJ fez uma interpretação, aqui sim, melhor, fez analogia, aqui ele admitiu, não sei porque que não admite a multa, mas aqui ele admitiu, e falou, olha, se a prisão desconta na pena, se a prisão processual desconta na prisão-pena, a medida cautelar de recolhimento noturno também deve descontar na prisão-pena. Só que aí não vai ser cada dia de recolhimento noturno, são as horas. Né? Como em regra são 8 horas de recolhimento noturno, a cada 3 dias de recolhimento noturno, 3 vezes 8, 24, ganharia um dia de detração para o cumprimento da pena. Isso está nesse HC, STJ 455097. Muito interessante. Muito, muito. Curiosamente, o mesmo STJ diz que se for mero monitoramento eletrônico, a cautelar pessoal, ela não é restritiva o suficiente para detrair da pena de prisão. Então, o STJ criou um critério aqui, e aí faz parte mesmo de uma certa discricionariedade. O que ele quis dizer foi, recolhimento noturno, eu desconto na prisão-pena. Mero monitoramento, não. Liberdade provisória com comparecimento mensal, também não. Recolhimento noturno, sim. Monitoramento, não. Liberdade provisória com comparecimento, não. Tá? Aliás, já fiz muitos desses pedidos e realmente nunca ganhei nenhum. O que mais? Tem uma outra excelente aqui, embora seja muito difícil de ganhar, que é a chamada detração por indignidade. O que é isso? É o seguinte, tem um entendimento que você vai encontrar na Espanha com o Raguese Vallès, no Brasil com Rodrigo Roig, e do qual eu fortemente compartilho, acho que está certo mesmo, né? Que a prisão processual ela é muito mais forte, muito mais cruel do que a prisão-pena. Por que, Gustavo? Ela é até cumprida no mesmo lugar, você mesmo já falou.
Gente, mas vamos lá. Uma coisa é você ficar preso sem uma condenação definitiva. Você tem a angústia e a esperança de ser absolvido a todo tempo, e cá entre nós, você é juridicamente inocente, até que tenha trânsito em julgado de sentença condenatória. E você está preso. Tá? Então a angústia, o inconformismo, a ansiedade são muito mais duras, muito mais penosas pela incerteza. Todo mês seu advogado vai lá e fala, olha, eu vou pedir de novo sua liberdade. Você fica, agora vai, não é? Mas o que eu preciso fazer para merecer essa liberdade? E é tudo tão fluido, garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, é tudo tão etéreo. Então, a proposta desses autores, quer do Raguesa na Espanha, quer do Roig no Brasil, na Argentina você tem decisões de tribunal nesse sentido, em vários lugares você já tem, né? É que a prisão processual não deveria contar 1 por 1 na pena, deveria contar 1,5 por 1, deveria contar 2 para 1. A cada dia de prisão processual deveria contar 2 dias de pena, porque ela é mais angustiante, porque ela é mais forte. E cá entre nós, se a lei fosse cumprida, ela seria também satisfeita num lugar mais grave, porque seria um lugar sem pátio de recreação, sem assistência social, sem assistência psicológica, tá? Porque na prática nossa é uma bagunça. Bom, mas era isso que você queria chamar de detração por indignidade, Gustavo? Não. Esse é só uma observação prévia aonde eu quero chegar. O STJ, no RHC, vou colocar aqui no chat também, 136961, entendeu que se o sujeito cumpriu pena, aliás, se o sujeito cumpriu prisão processual em um estabelecimento superlotado, esse sofrimento extra da superlotação deve valer contagem em dobro no cumprimento da pena. Nesse RHC, o STJ deu cumprimento a uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? Então, a Corte disse que deveria ser respeitada, né, essa detração dobrada por indignidade, e o STJ cumpriu, o que é muito raro. Os tribunais brasileiros não costumam cumprir decisões da Corte. Vide a lei de anistia, né, de 79, que a Corte falou que não valia e o Supremo falou que vale. Né? Mas aqui o STJ cumpriu. E com base nesse precedente, você tem decisão em Pernambuco, você tem decisão na Bahia, você tem decisão em vários estados já admitindo essa detração dobrada por indignidade. Provou que o estabelecimento prisional estava superlotado, estava indigno, eu quero que o sofrimento seja contado em dobro. Né? Percebam então que isso não é uma inovação, uma maluquice nem nada. Você tem doutrina dizendo isso há mais de década, quer na Europa, quer na América Latina, né? E agora a Corte decide e você tem algumas decisões pipocando. Por que é importante a gente falar disso? Porque se a advocacia não se movimentar, pedir, forçar os juízes a falarem a respeito, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá com aquele raciocínio de 8-1 da pena de prestação de serviços. Ele vai sendo esquecido, daqui a pouco ninguém mais fala nisso. Tá? Tem que falar, tem que falar. Porque o sofrimento de cumprir pena numa cela superlotada é sim indigno, paca, e é sim, no mínimo, o dobro do que o legislador tinha imaginado. Né? É o que eu sempre falo com meus alunos na matéria de execução penal. Eu falo, quando o legislador pensou na pena do furto, ele pensou de 1 a 4 anos, numa cela individual de 6 metros quadrados, limpa, arejada, com assento sanitário único e lavatório individual, que é o que está previsto na Lei de Execução Penal, artigo 84. Tá? Quando você pensa nas condições carcerárias que a gente tem hoje, contar em dobro é pouco. Bom, cheguei no 387, parágrafo 2º, né? Eu sei que era o foco da nossa discussão, mas eu não resisti a falar de detração. Então vamos lá. O 387, parágrafo 2º, gente, ele não usa a palavra detração. Tá? Ele não usa. Né? Ele diz, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
Quem chamou isso aqui de detração foi o STJ. E quando o STJ fez isso, ele comprou vários problemas. Tá? Por quê? Porque aí você pega essa detração, perdão, esse desconto do 387, parágrafo 2º, e começa a querer tratá-lo como a detração do 42 do Código Penal. Tá? Quando saiu o 387, parágrafo 2º, eu escrevi, e na verdade escrevo até hoje, eu digo que a expressão detração não foi bem-vinda, não foi bem colocada, que nós deveríamos chamar isso de desconto de prisão processual para regime inicial de cumprimento de pena. Tá? Por quê? Vamos aos problemas. Primeiro problema. Eu não sei em Santa Catarina, mas em São Paulo é muito comum que os juízes, na hora de sentenciar, digam que não vão aplicar o 387, parágrafo 2º, porque a LEP diz no 66 que detração é matéria de competência do juiz das execuções. Tá? E diz mesmo. Tá bem? Por quê? Porque quando a LEP foi elaborada, ela não tinha o 387, parágrafo 2º, só tinha o 42. Então, ela atribui ao juiz das execuções competência para apreciar a detração. Então, tem muitos juízes aqui que dizem, olha, eu não posso apreciar o 387, parágrafo 2º, porque não tem nenhuma norma que diga que a competência é minha, mas tem uma outra que diz que é competência do juiz da VEC. Manda para lá, então. Tá? Mas o juiz da VEC não vai fixar regime inicial. Então, o 387, parágrafo 2º, acaba se perdendo quando esses juízes decidem dessa maneira. É isso que entende o STJ? Não, não. O STJ diz que tem que reconhecer sim. Né? O STJ ele acaba falando. Olha o Felipe comentando que em Santa Catarina também acontece. Não, o STJ discorda dessa orientação. Tá? O STJ chama de detração, mas diz que são detrações diferentes. Ele fala, olha, essa detração do 387, parágrafo 2º, é do juiz do conhecimento, sim, na hora da sentença. Ah, mas onde está escrita a competência? Está escrito no próprio 387, parágrafo 2º, meu Deus do céu, está escrito que é para computar na determinação do regime inicial da pena. E o regime inicial é competência do juiz do conhecimento. Tá bem? Então, chamar de detração traz esse problema. Cá entre nós, isso é um problema científico mesmo. Quando você usa uma palavra para definir coisas diferentes, você está sendo acientífico. Né? Uma das premissas de qualquer ciência é ter univocidade. Cada palavra só pode ter um sentido. Quando você usa palavras com dois sentidos, dá essa bagunça, que foi o que o STJ fez aqui. Né? Ah, quem que gostou aqui da minha caneca? Lilian? Eu adoro a minha caneca. E essa é de agora, viu? Corinthians e Always Ready, não é? Que eu fui, tá? Sou fiel torcedor. Isso, Felipe. Vamos falar disso então também. Bom, como é que funciona essa questão da detração versus progressão? Né? Vamos lá. O projeto de lei dessa detração, ele foi elaborado por um conjunto de autores, né? E por acaso, um deles é meu amigo, e eu me lembro que tive um debate longo com ele a esse respeito, né? Ele estava na Casa Civil na época, em que esse projeto foi encaminhado, e ele falou para mim, Gustavo, o que nós queríamos com esse projeto, com 387, parágrafo 2º, era antecipar uma análise de progressão para o juiz do conhecimento. Esse era o objetivo do projeto. E é por isso que se faz até hoje tanta confusão. Porque nas considerandas do projeto consta que era para antecipar a progressão. Porque nos debates legislativos a ideia era essa. Porque teve gente que escreveu sobre isso antes do projeto entrar em vigor, antes da lei entrar em vigor. E era para ser uma antecipação de progressão. Tá? A preocupação especial do pessoal que estava elaborando o projeto era com o júri. Era com o júri. Né? A ideia era, demora tanto para chegar no júri o cara preso, que quando chega já era para ele ter progredido, ainda não progrediu. Era mais ou menos isso, né? A grosso modo, o problema posto. Tá. Aí eu confesso que nessa longa discussão que tive com esse meu querido amigo, com quem, aliás, não falo faz tempo, saudades, eu falei para ele, falei, cara, se era a tua intenção, não foi feliz, missão não foi cumprida, porque não é isso que está escrito no 387, parágrafo 2º. O 387, parágrafo 2º não fala em progressão. Né? Então, se era esse o objetivo,
objetivo mal cumprido. O que o 387 diz e o que o STJ entende. E o que o STJ entende sobre essa redação? Ele entende o seguinte, que lembra que você tem patamares de fixação de regime inicial no 33 do Código Penal? Até 4 aberto, mais do que 4 até 8 semiaberto, mais do que 8 fechado na reclusão e semiaberto na detenção. Né? O que o STJ diz, isso é pacífico, desde que a lei entrou em vigor há 10 anos. Né? O STJ diz o seguinte, o juiz fixou a pena privativa de liberdade? Fixou em 6 anos. Só que o cara ficou 2 anos e meio preso, esperando a sentença. Então, o que deve ser feito? 6,5 está na faixa do semiaberto. Tá? Tá. Mas se você... Aliás, 6 anos está na faixa do semiaberto. Se você tirar 2 anos e meio, isso cai para 3,5. 3,5 cai para a faixa do aberto. Então, caindo para a faixa do aberto, o juiz deve fixar o regime inicial aberto. É isso que o STJ diz. O STJ diz que o 387, parágrafo 2º, ele não antecipa a progressão. 387, parágrafo 2º, ele manda descontar do tempo de pena fixado o tempo de prisão processual exclusivamente na hora da sentença condenatória para entrar nas faixas do 33. Até 4 aberto, de mais do que 4 até 8 semiaberto, para cima de 8 fechado. É isso. Em muitos casos, o que isso acaba resultando em não beneficiar nada o réu. Muitos casos. O que é muito comum? O cara ficar 1 ano preso, ser condenado a 6 anos por roubo, 6 anos está na faixa do semiaberto. Tira 1, fica em 5. 5 continua na faixa do semiaberto. Então isso não beneficia. Tá? Esse é o entendimento consolidado do STJ. Tá? Tá. E, na boa, eu acho muito difícil que o entendimento da progressão, que era o entendimento dos proponentes, que era o que se queria, e que é um entendimento que poderia até trazer mais benefícios para os réus em vários casos, que ele consiga colar. Por quê? Primeiro, que não é o que está escrito na lei. Segundo, que para você falar para o juiz do conhecimento examinar progressão, é complicado. É bem complicado. Porque progressão também está no 66 como competência do juiz das execuções. Né? E não tem nenhuma norma que se aproxime de falar que ele deveria examinar já na hora da sentença. E o terceiro e mais complicado ponto é a questão do comportamento do réu. Será que a gente vai querer discutir no processo de conhecimento, enquanto se discute condenação ou absolvição, o comportamento do réu durante a prisão processual para discutir regime inicial de cumprimento de pena? Tá? Isso faria sentido se a sentença condenatória no Brasil fosse bipartida, como é, por exemplo, em vários estados nos Estados Unidos ou em outros países, em que primeiro você condena ou absolve e depois você marca em 30 dias uma decisão para discutir pena. Talvez aí fizesse sentido. Mas a fixação da pena no Brasil não é bifásica, ela não é partida. É uma coisa só. A mesma sentença que condena fixa a pena. Difícil falar que a gente vai querer discutir absolvição, condenação, dosimetria da pena e comportamento do réu. Vai colocar comportamento do réu nesse mingau ainda, ia ficar muito complicado. Ia ficar muito complicado. Perdão. Então é isso que o STJ entende. O STJ entende que esse desconto serve unicamente para alterar as faixas de fixação de regime inicial. Tá? Gustavo, no exercício da advocacia, se eu quiser defender que é sim uma antecipação de progressão, você acha impossível? Não, eu acho possível, mas eu acho que a chance de ganhar é pequena, né? Mas ainda viável. Aqui, em São Paulo, você tem muitos juízes que admitem o 387 como antecipação de progressão, especialmente no júri. Especialmente no júri. Mas se você bater no STJ, você vai perder. No STJ Supremo você vai perder. Você pode ganhar no juízo local, pode ganhar no tribunal local. No STJ você vai perder. Nem adianta subir. Tá? E não me parece... Para dar essa aula, eu fiz uma pesquisa dos últimos 10 anos. Não tem voto recente
em sentido contrário. Tá? Então, não tem voto, não tem divergência, não tem um ministro que vira e fala, olha, não é bem assim que eu penso, tá? Não tem. Não tem. Tá? Pelo contrário, todos eles sempre falam, é uníssono que não é antecipação de progressão, não é antecipação de progressão. Tá? Gustavo, aí o Felipe me perguntaria, mas Gustavo, o juiz vira e fala, não vou aplicar porque é antecipação de verificação de progressão. Está errado. O que tem que ser explicado para esse magistrado, quer já nos debates orais, quer nos memoriais, ou que ele aprenda tomando reforma em razões de apelação, né, ou em HC na STJ, que seja, você tem que aplicar. Não é antecipação de progressão, mas você tem que aplicar e fazer a conta se muda de faixa. E fazer a conta de muda de faixa. Em muitos casos não muda, em outros tantos pode mudar, principalmente quando a pena está perto da faixa, uma pena de 4 anos e meio, 5, uma pena de 8 anos e meio, 9, né? Quando está perto da faixa e o tempo de prisão processual foi grande. Aí a chance é boa. Aí a chance é boa. Joia? Joia. Bom, esse eu acho que é o ponto central. Alguns outros probleminhas que a gente consegue perceber numa pesquisa um pouco mais profunda. Primeiro, quando o juiz aplica o 387, parágrafo 2º, o juiz de execução não quer contar na análise da progressão esse tempo de prisão processual como apto também a progredir. Tá? Como assim, Gustavo? Explico. Isso chegou a acontecer aqui, mas a gente conseguiu dobrar os juízes nesse sentido aqui. Hoje não tem mais esse problema. Mas eu percebo que é um problema recorrente, que tem muito acordo no STJ sobre isso agora 2022. Né? Então é assim, ó. O juiz da condenação vira e fala assim, olha, estou condenando o cara há 5 anos, mas ele ficou 8 meses preso, desconto esses 8 meses, deu 4 anos e 4 meses. Tá? Tá. 4 anos e 4 meses não vai mudar nada, ele vai continuar no semiaberto. Espeça-se a guia anotando que, descontados 8, agora faltam só 4 e 4. Tá bom. Chega no juiz da execução, o juiz da execução fala, ó, ele já descontou os 8 lá. Então, para análise da progressão, eu vou começar a contar só esses 4 anos e 4 meses contados do dia da sentença, como se a sentença fosse um marco interruptivo na contagem da progressão. Está errado. O STJ é pacífico, que o 387 não interfere no cálculo da progressão, até porque ele não é antecipação de progressão. Tá? O 387, ele serve, não é? Só para fixar regime inicial. Chegou na execução, a contagem do tempo de progressão tem que ser do primeiro dia de prisão processual. Quer tenha sido prisão em flagrante, temporária, preventiva, não interessa. E a aplicação do 387, parágrafo 2º, não interfere nisso. Tá? Tá. O que é problema quando você vai aplicar o 387? Vamos lá. Gustavo, você falou que o 387, parágrafo 2º, serve para mudar as faixas, né? Até 4 aberto, de 4 a 8 semiaberto, para cima de 8 fechado. Só que a quantidade da pena não é o único critério. Às vezes o juiz fixa, e no roubo isso é muito comum, ele fixa a pena em 6 anos, mas ele fixa o inicial fechado, não pela faixa de pena, mas pela gravidade do crime, porque colocou o revólver no rosto da vítima, e não sei o que, não sei o que. Nesse caso, se o cara ficou um tempão preso processualmente, dá para aplicar o 387, parágrafo 2º? O STJ entende que não. O STJ entende que o 387, parágrafo 2º, ele serve quando o juiz não usa a reincidência, quando ele não usa a gravidade em concreto do crime como elemento para fixar regime inicial. Se ele usou reincidência, se ele usou o 59 como elemento para fixar o regime inicial, o 387, parágrafo 2º, se torna inócuo. São muitos julgados, deve ter uns, olha, deve ter 30 julgados esse ano sobre isso lá na STJ. Tá? Essa é uma má notícia para quem está advogando e contando com isso.
Olha, recomendo Oi. Uma dúvida não, só um ruído. Um acordo muito interessante, se você quiser dar uma analisada, são esses acórdãos assim, muito excepcionais mesmo, né? No agravo regimental, RESP, 204, 3212, o STJ pegou e falou assim, olha, é o seguinte, imagine que o cara pegou 6 anos, regime inicial semiaberto, ficou 1 ano e meio preso, desconta, cai para 4 anos e meio, só que isso não muda de faixa. Ele continua no semiaberto. Olha, nesse caso, o juiz da execução, olha só, o juiz da execução pode reavaliar, com base nas circunstâncias do caso concreto, se esse tempo de prisão processual, que não foi suficiente para mudar de faixa, mas que era muito intenso, permite que o juiz de execução fixe desde logo um regime mais brando. Nossa, isso não tem autorização legal, não é nada comum, mas pesquisando no STJ eu encontrei esse precedente, tá? Então vamos lá, vamos lá, casos que assombram a advocacia. Aquele sujeito que fica preso 1 ano e meio, você consegue soltá-lo por excesso de prazo, ele fica mais 2 anos em liberdade, tem filhos, está trabalhando de forma fixa, tá? Aí ele pega uma pena de 6 anos. Mesmo descontando 1 ano e meio, ainda seria semiaberto inicial, tá? O que o STJ está dizendo? Que você poderia pedir ao juiz de execução que ainda que o 387, parágrafo 2º, não tenha determinado o regime mais brando, ele ficou já 1 ano e meio preso, ficou 2 anos em liberdade sem praticar novo crime, tem família, tem filho pequeno, está trabalhando, fixa o regime mais brando aí, já deixa ele começar a execução no aberto. O STJ falou que não é obrigatório, mas que o juiz tem esse poder. E aí seria o juiz de execução. Tá? É um precedente raro, mas eu achei muito interessante. Tá? Eu achei, viu? Eu confesso que já comecei até, né, a pedir, já fiz um pedido a respeito, ainda nem voltou. Bom, gente, falei pacas, falei 50 minutos. Quero saber, dúvidas, comentários, observações, alguma coisa que te angustie especialmente, ou mesmo tua frustração, se você esperava que eu defendesse aqui com unhas e dentes que o 387, parágrafo 2º, era antecipação de progressão. Eu confesso que desde o início a redação não me dizia isso, tampouco a oportunidade, né? Lembro que ainda comentei com esse meu amigo, falei, então vocês deveriam ter escrito que o juiz iria requisitar comportamento do sujeito antes da sentença. Aí sim ia dar para discutir como antecipação de progressão. Fora daí, realmente me parece, e é o entendimento pacífico do STJ, que é um desconto para mudar de faixa de regime inicial. Passou muito rápido. Falou 50 minutos, mas passou muito. Ô, professor, até a gente está com um caso, e a minha sensação, a gente fez o pedido aqui para o juiz, para o tribunal, foi sustentado, e pedindo a aplicação não apenas da detração, mas que fosse utilizada para alteração do regime. E assim, os juízes e os desembargadores, eles falam para a gente assim, olha, já foi descontado a pena provisória do total. Isso. Não entra, sabe? E agora no STJ também, eu vou fazer a gente vai peticionar até amanhã, inclusive, o juiz de primeiro grau, ele prestou informações dizendo, olha, a gente descontou a pena provisória do total da pena. Digo, gente, é mudança de regime, é fixação de regime. E assim, a gente faz uma petição bem direta, sabe, sucinta, e dizendo, olha, é um réu primário, não teve nenhum aumento por conta do 59 das circunstâncias judiciais, é um caso básico de apenas uma aplicação do 387 e mudança de regime. A juíza daqui de Floripa, ela chegou a dizer que o nosso pedido carecia de lógica.
O pedido da defesa carece de lógica, ela escreveu. É até o contrário, porque se não for para mudar de regime, aí não é para aplicar mesmo o 387, parágrafo 2º, porque a detração do desconto da pena total não é do juiz de conhecimento, é do juiz de execução, e isso está no 66. Não, A única... É pelo maldito nome, se me permite, detração. Não devia chamar desconto para fixação de regime inicial. Isso é atribuição do juiz do conhecimento, não é da execução, e é só para isso, só para isso. Se não vai mudar o regime, então nem fala, não é da tua atribuição. E até assim, ó, eu converso com o Felipe, né? Essa parte de fixação de regime, eu descobri, eu tive a noção do alcance dela e a noção do quanto ela é benéfica faz pouco tempo. Então, eu realmente falei assim, olha, Felipe, eu acho que as pessoas leem esse artigo e não têm noção do alcance, porque às vezes eles nem falam ali em progressão, mas eles dizem, olha, a gente já descontou a pena, não tem mais o que ser feito. Mudança de regime parece ser algo assim que eles nem sabem do que eu estou falando, sabe? Mas sabe é uma loucura. Agora com a aula do professor Gustavo, me veio na cabeça a única possibilidade possível foi que houveram muitos e muitos congressos e artigos e discussões levantando essa questão de progressão, porque é um negócio, como a Tamara disse, a gente foi posto como se a gente estivesse falando algo que para nós é praticamente uma leitura, uma simples leitura do artigo, descreveria a situação e é como se a gente estivesse falando uma bobagem assim. Isso que a gente juntou, o posicionamento da STJ também, só que é como tu disse também, professor, a gente discute uma coisa e fundamenta outra para negar o que a gente nem pediu. E é frustrante. Esse é aquele tipo de coisa que a gente fala, meu Deus do céu, para advogar na área criminal, olha, tem que ter... até nesse caso, o cliente ele estava no fechado, era para ele estar no semiaberto, a gente inclusive ele fez HC porque ele estava num regime mais gravoso e poderia estar em liberdade, agora ele progrediu para o semiaberto, ou seja, já era para ele estar no aberto e olha quanto isso se estende. Imagina, e é um cliente, é um réu que trabalhou a prisão toda, sabe, bom comportamento e com remissão de leitura, remissão por trabalho, remissão por estudo. E aí a gente esbarra nisso aí. Aí a gente diz para o cliente, olha, a lei, né? A lei está clara aqui, mas parece que eles não entendem. Gente, mas alguém tem alguma dúvida? Podem falar. Pode falar, professor. Oi, boa noite. Oi, Águla. Oi. Eu queria comentar também que eu estou com um caso parecido e agora eu entendi porque eu fazendo os cálculos e juntando com a questão da detração, está muito claro que meu cliente ele já ia progredir e eles estão colocando, tanto o promotor de justiça quanto o juiz está colocando uma data muito aquém da progressão. Não está levando em conta a questão da remissão de trabalho, que ele tem tudo que antecipa, no caso, né? Não estão levando em conta e o prazo que eles estão dando excede dá praticamente 1 ano a mais. E é praticamente esse caso ali que o doutor Gustavo falou, que é pai de família, que trabalha, criança, tudo, e voltou para cumprir, só que ele já tinha a detração, né? Que ele já tinha cumprido, eles não estão levando em consideração. Aí eu vou ter que recorrer para tentar, para fazer, no caso, ele progredir, né? Se quiser mas até ali sempre se atenta, porque isso assim, não só levar em consideração a pena provisória, mas se ele for primário e não ter aumento ali nas circunstâncias do 59, às vezes ele pode ter a mudança do regime. Às vezes o que tu precisa é a aplicação do 387, parágrafo 2º, para a mudança de regime, que daí colocaria ele em um regime mais benéfico. E até, assim, né, professora, não sei se o professor sente isso, mas eu sinto que há assim, as pessoas não conhecem, não estudam de fato ali a execução penal, e tem muita coisa que assim, ó, o advogado não quer fazer o cálculo, aí deixa o cálculo que o juiz faz, aí não confere a ficha do réu, se é crime comum, hediondo, fração, porcentagem, a data, e vai indo nesse oba-oba. Assim, a gente pegou um caso que a gente até se comoveu e ainda fez de forma gratuita, porque ele estava preso mais tempo. Era só fazer um pedido ali e falar, olha, amigo,
tem que ser solto. E ele foi solto assim no outro dia porque parece que a execução penal, até os próprios réus, eles não dão tanta importância em contratar um advogado porque acham que, né, que aquilo ali fechou. E geralmente a ficha do réu ela vem com um monte de erros, assim. Então, até a gente, como advogado, se vai trabalhar na execução penal, a gente tem que se especializar um pouquinho mais e buscar conhecimento para trabalhar, porque é muita coisa e é uma matéria que a gente sequer tem na faculdade, né? Então, a gente que precisa buscar esse conhecimento para não prejudicar um cliente. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí, Uma a coisa, gente... Évila, talvez Desculpa, esse acórdão... Não, só comentando que eu acho que esse acórdão aqui, Évila, dá uma olhadinha, que eu acho que ele tem a ver com o que você comentou. Na minha pesquisa, é um acórdão agora de 2022, esse agravo regimental no HC 719763. Dá uma olhadinha, espero ajudar. Comentando o que a Tamara falou, só rapidinho, me perdoe, Felipe. Não, capaz. Sim, me parece que a execução penal sempre é deixada de lado, né? Eu tenho a alegria de lecionar todo ano, eu vou para Santa Catarina, então eu sempre faço uma pesquisa, né, no TJ de Santa Catarina, até para estar pronto para essa aula. Se não me engano, esse ano eu vou em novembro para Chapecó, mas todo ano, né, eu tenho esse prazer já há alguns anos. E realmente me parece que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina ele é rigoroso demais, ou, se me permite, ele erra bastante, sim, em execução penal, né? E é uma matéria que costuma ser deixada de lado, sim. E é um absurdo, é um absurdo. Eu gosto muito de execução penal. Eu trabalho há 24 anos com execução penal, né? Faço 25 agora, aliás, semana que vem. Então, eu sou assim, fanático, né, pelo estudo de execução penal. Sabe que aqui na faculdade que eu leciono, eu dou uma optativa, 1 ano de execução penal, e não dá tempo de falar tudo, né? É 1 ano falando de execução penal e falta matéria. Eu aviso os alunos, falo, vocês acham que vocês vão ver inteiro? Não vão. Vocês vão ver o que é mais importante só em execução penal. É um escândalo. Felipe, me perdoe, pode falar. Eu te interrompi. Capaz, professor. Eu só ia comentar que lá no escritório a gente falou, a gente não trabalha mais de graça, mas não pode passar os olhos em nenhum caso de execução, porque daí imagina como é que a gente vai seguir nossa vida de advogado vendo um sujeito que está preso há mais tempo do que ficaria. E até a colega ele falou que é estagiária da VEC, e eu acho que eu, pelo menos lá, eu sou gaúcho, né? Lá no Rio Grande do Sul, muitos advogados, eu acho que eles têm uma sensação de... Bom, lá, na verdade, aqui, por mais que o tribunal erre, a VEC aqui anda. Lá no Rio Grande do Sul é uma tristeza que... Olha, ó, a Ana Laura dizendo que é gaúcha também, que eu definitivamente não queria saber de execução criminal lá. Porque lá tu passa... Olha, é uma desgraça, uma desgraça. Tu tem que literalmente... tá ligando, e tem que ligar, não, assim, tem que estar presencialmente batendo ponto na VEC, porque eles vão passar para frente na tua insistência. Mas os juízes lá são muito bons, eu acho que é em razão da quantidade de processos, enfim, mas aqui eu me surpreendi, porque aqui as coisas andam. Lá a gente tem que fazer um pedido de cada vez, porque se tu faz vários pedidos numa petição... Olha só, eu vim para Santa Catarina com esse sentimento. A gente lá tem que fazer pedidos, faz um pedido de uma coisa, o juiz decidiu, faz de outra, porque se fizer vários numa petição, eles vão analisar um e não vão analisar o resto. Então eu pensava, mas não quero saber de execução. Eu acho que muito também disso é porque a gente não aprende nada de execução na faculdade. Eu até tive uma cadeira de execução, mas foi algo assim tão perto do que é de fato o conteúdo, foi algo tão pequeno que eu saí com esse sentimento. Mas até acabei me estendendo aqui no comentário, mas a questão é que a Tamara falou, a gente não pode ter contato com o processo de execução, porque... E a Tamara sempre fala isso, eu acho engraçado, porque ela diz, olha, é bom olhar porque normalmente tem um errinho, ela diz. E sempre tem um errinho, não, às vezes é um erro que é um errão, né? É a vida do sujeito ali que foi engolida e ele nem viu. Não, e até teve uma aula, eu estava assistindo uma aula de execução, de um curso que eu comprei de execução, e aí um advogado comentou,
Não, mas advogado não tem que fazer cálculo, isso aí quem tem que fazer é o juiz. Meu Aí Deus. como é que tu vai trabalhar na execução penal, sendo que tu... Porque imagina, né? Não quer se parar ali e fazer e analisar. Só que daí como é que tu vai trabalhar? É igual assim, não, deixa que a provilista, quem olha se tem ou não é o juiz. Tá Né? louco, Ver se cara. a prisão é ilegal, Não. deixa que o juiz vê ou não. Faz parte do Não, nosso trabalho, ainda mais isso daí tratando é de uma, execução. isso aí é falta de noção total da vida, né? O cara E tá ainda assim, ó, advogando pensando num troço desse, se meu a Deus. pessoa sequer tem vergonha de falar isso, é porque imagina a situação, né? Então, assim, que a gente tem essa responsabilidade, né? Se for pegar qualquer caso, mas execução penal, que eu percebo que há um desconhecimento, e eu falo para o Felipe, não, Felipe, tem que olhar a ficha do réu, tem que olhar o processo, porque tem que olhar até a aplicação da pena, porque às vezes ali na dosimetria teve um errinho que tu consegue reverter em execução. Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade e essa noção ampla, né? Olha, dosimetria, cálculo, é fração, não é? Alteração de lei, para que a gente consiga, de fato, fazer um bom trabalho. Eu ia comentar rapidamente que eu atuo em Capaz. cerca de 1000 processos mês aqui de execução. E eu tenho que fazer relatório, né? Então, no meu relatório da defensoria vem o que eu fiz em cada processo. Então, se eu pedir progressão, se eu pedir remissão. No ano passado, em pelo menos 2 meses que eu estou lembrando, se bobear foi até mais, o que eu mais fiz foi pedido de correção de cálculo. Né, que tem o item lá, retificação de cálculo. O que eu mais fiz, eu pedi mais correção de cálculo do que progressão, do que remissão, porque é muito comum errar o cálculo, é muito comum, o cartório erra cálculo, né? O cartório erra cálculo, não, o programa de computador, ele é bem feito, mas ele tem que ser, os dados têm que ser inseridos com muito cuidado. Se inserir o dado errado, olha, remissão, o que se erra de cálculo em remissão é assim, escandaloso, assustador. Essa semana mesmo, eu fiz um que o cara ia progredir, sei lá, em outubro de 2022. Ganhou 100 dias de remissão. Aí eu fui olhar como é que ficou, ele vai progredir em setembro de 2022. Eu falei, gente, se ele ganhou 100 dias, como é que pode ter antecipado 20 dias a progressão dele? Isso não faz o menor sentido. Está tudo errado. Né? Mas só que você só consegue encontrar isso se você calcula, aliás, se você compara um cálculo com o outro. Porque quando você lê o cálculo integral, está escrito lá, descontei os 100 dias de remissão, então seria assim, seria assado, desculpa, você descontou, mas você descontou errado. Você errou na inserção dos dados, certeza absoluta. Não é? Puxa, isso é muito importante mesmo. Desculpa de novo te interromper. 2 vezes, terceira, eu peço busca no Fantástico, não interrompo mais. Não precisa pedir desculpas, não, capaz, tá tudo certo. E lá no escritório, eu tenho uma restrição, assim, a Tamara, ela se especializou justamente para a gente, porque é um negócio que não dá para a gente fazer de qualquer jeito. Então, assim, e depois dela ter aprofundado o estudo nisso, nessa área, até eu comecei a me interessar em alguns aspectos, que eu pegava muito pouco nesse tempo de advocacia, mas que passa em branco. Até recentemente a gente trabalhou num caso em que a gente fez o pedido até das horas extras de trabalho, do tempo que o cara não conseguiu trabalhar na época do Covid. E a gente fez os cálculos e foi assim, e é um negócio que eu fiquei pensando, nossa, cara, isso daqui, mas nunca. Uma pessoa que não tem interesse em ir atrás e buscar, porque foi feita uma analogia lá com o direito do trabalho, pensei, nossa, olha que universo, a gente nunca vai ter contato com um negócio desse se não procurar se especializar no assunto, né? Então fica a dica aí, colegas, não levem isso aí de qualquer jeito, por isso que na minha eu advogo há pouco tempo, doutor, vai fazer uns 6 anos, mas eu não encostava em execução. E até quando eu peguei alguma coisa, eu achei que sabia muito, né? Sabia nada. Até hoje eu não sei nada, se for parar para ver exatamente mesmo. Mas então, deixa eu só agradecer ao senhor, que aula excelente, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo de ter participado dessa aula, de verdade, eu aprendi, eu achei assim, nossa, a gente trabalhou num caso num caso recente até, sobre detração e tudo mais, eu pensei, nossa, a gente estudou e leu isso tanto, que provavelmente eu vou saber o conteúdo da aula do professor, mas olha, mas apanhei aqui, eu aprendi demais, foi muito enriquecedora, muito obrigado. Fiquei muito feliz, muito grato pela sua aula. Professora, todos nós, né, em nome da comissão, e a gente agradece esse tempinho que o professor tirou para conversar com a gente. Sempre dono de uma didática, né, impecável, que a gente gosta bastante.
Obrigada por esclarecer. Falou de detração, falou muito mais que a gente até esperava ouvir. Foi ótimo, foi maravilhoso. E que a gente possa conversar mais vezes. Nosso muito obrigada e uma boa noite, né, por ficar com a gente até esse horário. Muito obrigada, professor. Super obrigado pela atenção, fico sempre a dispor, muito gentis. Até. Tchau, gente. Boa noite.